Ah, tá bem. Eu vou falar com a equipe da obra para resolver isso. Até mais. Oi, estava aqui conversando sobre um detalhe do projeto de residência no qual estou trabalhando. Olha, o resultado tá ficando incrível. Mas antes de ter o projeto pronto, eu preciso considerar muitas variáveis para oferecer soluções que equilibram o conforto e a sustentabilidade. Exemplos disso são o uso eficiente de energia e os sistemas construtivos, que proporcionam o isolamento térmico, o isolamento acústico, o conforto lumínico e, principalmente, a satisfação do meu cliente. Bom, no que diz respeito ao isolamento térmico, o objetivo é tornar a construção adequada para as variações de temperatura, evitando o uso excessivo de energia no condicionamento do ar. Por isso, para apresentar opções aos meus clientes, eu preciso considerar os fatores naturais que causam a variação de temperatura, como a circulação de ar e a incidência de sol nos horários mais quentes. Uma opção disponível para isso é o uso de telhas sanduíche, pois elas não conduzem bem o calor, contribuindo para a redução da absorção da radiação solar. Outras tecnologias eficientes no isolamento térmico são as paredes revestidas por materiais isolantes, os forros de gesso acartonado e os telhados verdes, que promovem o resfriamento das coberturas. Por falar nisso, esses dias mesmo eu estava mostrando para minha equipe uma reportagem sobre esse tema. Deixa eu colocar ela aqui para você ver. O Brasil é um país tropical, com as estações do ano bem divididas, ou quase isso. A enorme extensão territorial abriga para cada região um determinado tipo de clima, e que ultimamente tem variado bastante durante as estações. Essas alterações de temperatura têm dificultado o trabalho de arquitetos e engenheiros na hora de definir parte da estrutura de uma construção. Mas, para minimizar essas interferências externas, existem algumas soluções sustentáveis. A gente pesquisa bastante específico por projeto, onde é o local do projeto, no interior é um clima, aqui em São Paulo é outro, na praia é outro. Então, de acordo com cada região, a gente procura, aqui é muito quente, então vamos procurar soluções mais sustentáveis para resfriar, ou ao contrário, soluções mais sustentáveis para esquentar, e assim a gente vai variando de um para o outro. Para contrapor as estações climáticas, nada melhor que utilizar materiais isolantes, que inclusive ajudam no conforto térmico, acústico e lumínico. No acústico é mais difícil a gente conseguir ser sustentável, né? O mais próximo é talvez economizar na construção, já pensando em algum isolamento, mas é mais difícil ser sustentável. Na iluminação, sim, a gente consegue, pelas placas solares de iluminação, por bastante janelas de iluminação natural. O térmico, eu acho que é o que mais interfere para a sustentabilidade. A gente tem teto verde, que resfria bastante o ambiente. A gente tem sistema de refrigeração de água, que recebe água da chuva com um poço, passa por baixo da casa e ajuda a resfriar para evitar o ar-condicionado. Outros sistemas também podem compor possíveis soluções de conforto, como o steel frame, o wood frame e o drywall. E colocar tudo isso em prática parece simples, mas os profissionais têm muitos desafios técnicos pela frente. O steel frame ele vem pré-moldado, né? Você faz o projeto, passa as dimensões de tudo, de estruturas e concretos, manda para o local que faz steel frame e ele já leva pronto na obra e você encaixa um no outro. Então não tem aqueles concretos todos em obra. O wood frame aqui no Brasil ainda não é muito utilizado, tá? A gente considera a obra do Brasil um pouco uma obra suja, que a gente fala. O drywall, aqui no Brasil usam bastante para divisórias internas. Ainda é difícil você fazer uma estrutura pré-moldada e fechar com a placa verde, que a gente chama. Além do isolamento térmico, existem outros itens importantes para o projeto. Um deles é o isolamento acústico. É ele que proporciona a redução dos ruídos que são propagados no dia a dia e que podem muitas vezes causar distúrbios à saúde e ao sono, além da falta de privacidade. Desse modo, para evitar os ruídos ou ainda atenuá-los em casos específicos, existem 4 tipos de materiais de tratamento acústico. O primeiro tipo são os isolantes, que são densos e sólidos e reduzem a transferência de ruído de um ambiente para o outro. O segundo tipo são os difusores, que refletem o som sem causar ressonância.
O terceiro tipo são os materiais absorventes, que possuem baixa densidade e por isso absorvem a reverberação e os ecos. Por fim, existem ainda os materiais refletores. Eles possuem superfície lisa e por isso são usados em ambientes onde é preciso amplificar o som. Por fim, outro item importante do projeto é o conforto lumínico, que está relacionado com a forma como utilizamos as luzes natural e artificial. Isso acontece porque a luz é capaz de alterar a nossa percepção do espaço, definindo formas, texturas e também a sensação de conforto. Por isso, no meu projeto, o número de pontos de luz deve sempre ser dimensionado corretamente, de acordo com o tamanho do ambiente. Viu só quantos fatores influenciam na construção de um projeto? Aliás, não posso deixar de falar que a escolha de todos os materiais deve visar uma construção sustentável e fazer uso consciente de energia. Olha só, o cliente está me ligando de novo. Bom, não deixe de continuar estudando esse assunto, ok? Até a próxima! Oi, tudo bem? Eu já tô indo por aí. Ah, tá bem. Eu vou falar com a equipe da obra para resolver isso. Até mais. Oi, estava aqui conversando sobre um detalhe do projeto de residência no qual estou trabalhando. Olha, o resultado tá ficando incrível. Mas antes de ter o projeto pronto, eu preciso considerar muitas variáveis para oferecer soluções que equilibram o conforto e a sustentabilidade. Exemplos disso são o uso eficiente de energia e os sistemas construtivos, que proporcionam o isolamento térmico, o isolamento acústico, o conforto lumínico e, principalmente, a satisfação do meu cliente. Bom, no que diz respeito ao isolamento térmico, o objetivo é tornar a construção adequada para as variações de temperatura, evitando o uso excessivo de energia no condicionamento do ar. Por isso, para apresentar opções aos meus clientes, eu preciso considerar os fatores naturais que causam a variação de temperatura, como a circulação de ar e a incidência de sol nos horários mais quentes. Uma opção disponível para isso é o uso de telhas sanduíche, pois elas não conduzem bem o calor, contribuindo para a redução da absorção da radiação solar. Outras tecnologias eficientes no isolamento térmico são as paredes revestidas por materiais isolantes, os forros de gesso acartonado e os telhados verdes, que promovem o resfriamento das coberturas. Por falar nisso, esses dias mesmo eu estava mostrando para minha equipe uma reportagem sobre esse tema. Deixa eu colocar ela aqui para você ver. O Brasil é um país tropical, com as estações do ano bem divididas, ou quase isso. A enorme extensão territorial abriga para cada região um determinado tipo de clima, e que ultimamente tem variado bastante durante as estações. Essas alterações de temperatura têm dificultado o trabalho de arquitetos e engenheiros na hora de definir parte da estrutura de uma construção. Mas, para minimizar essas interferências externas, existem algumas soluções sustentáveis. A gente pesquisa bastante específico por projeto, onde é o local do projeto, no interior é um clima, aqui em São Paulo é outro, na praia é outro. Então, de acordo com cada região, a gente procura, aqui é muito quente, então vamos procurar soluções mais sustentáveis para resfriar. Ou ao contrário, soluções mais sustentáveis para esquentar. E assim a gente vai variando de um para o outro. Para contrapor as estações climáticas, nada melhor que utilizar materiais isolantes, que inclusive ajudam no conforto térmico, acústico e lumínico. No acústico é mais difícil a gente conseguir ser sustentável, né?
O mais próximo é talvez economizar na construção, já pensando em algum isolamento, mas é mais difícil ser sustentável. Na iluminação, sim, a gente consegue, pelas placas solares de iluminação, por bastante janelas de iluminação natural. O térmico, eu acho que é o que mais interfere para a sustentabilidade. A gente tem teto verde, que resfria bastante o ambiente. A gente tem sistema de refrigeração de água, que recebe água da chuva com um poço, passa por baixo da casa e ajuda a resfriar para evitar o ar-condicionado. Outros sistemas também podem compor possíveis soluções de conforto, como o steel frame, o wood frame e o drywall. E colocar tudo isso em prática parece simples, mas os profissionais têm muitos desafios técnicos pela frente. O steel frame ele vem pré-moldado, né? Você faz o projeto, passa as dimensões de tudo, de estruturas e concretos, manda para o local que faz o steel frame e ele já leva pronto na obra e você encaixa um no outro. Então não tem aqueles concretos todos em obra. O wood frame aqui no Brasil ainda não é muito utilizado, tá? A gente considera a obra do Brasil um pouco uma obra suja, que a gente fala. O drywall, aqui no Brasil usam bastante para divisórias internas. Ainda é difícil você fazer uma estrutura pré-moldada e fechar com a placa verde, que a gente chama. Além do isolamento térmico, existem outros itens importantes para o projeto. Um deles é o isolamento acústico. É ele que proporciona a redução dos ruídos que são propagados no dia a dia e que podem muitas vezes causar distúrbios à saúde e ao sono, além da falta de privacidade. Desse modo, para evitar os ruídos ou ainda atenuá-los em casos específicos, existem 4 tipos de materiais de tratamento acústico. O primeiro tipo são os isolantes, que são densos e sólidos e reduzem a transferência de ruído de um ambiente para o outro. O segundo tipo são os difusores, que refletem um som sem causar ressonância. O terceiro tipo são os materiais absorventes, que possuem baixa densidade e por isso absorvem a reverberação e os ecos. Por fim, existem ainda os materiais refletores. Eles possuem superfície lisa e por isso são usados em ambientes onde é preciso amplificar o som. Por fim, outro item importante do projeto é o conforto lumínico, que está relacionado com a forma como utilizamos as luzes natural e artificial. Isso acontece porque a luz é capaz de alterar a nossa percepção do espaço, definindo formas, texturas e também a sensação de conforto. Por isso, no meu projeto, o número de pontos de luz deve sempre ser dimensionado corretamente, de acordo com o tamanho do ambiente. Viu só quantos fatores influenciam na construção de um projeto? Aliás, não posso deixar de falar que a escolha de todos os materiais deve visar uma construção sustentável e fazer uso consciente de energia. Olha só, o cliente está me ligando de novo. Bom, não deixe de continuar estudando esse assunto, ok? Até a próxima! Oi, tudo bem? Eu já tô indo por aí.